Que Deus os abençoe. Bom, hoje aqui nós vamos começar agosto rompendo em fé. Deus tocou no meu coração para a gente estar falando de fé ao ler um livro da Missão Portas Abertas. Aquele livro muito me impactou. Dirigido pelo Espírito Santo para falar sobre fé. E hoje aqui então eu peço para que você abra a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 9. Atos, capítulo 9. Atos, capítulo de número 9, versículos de 1 a 25. Vai falar aqui o relato da conversão de Saulo de Tarso, que é transformado no apóstolo Paulo, numa viagem que ele vai fazer. Já parou para pensar, você numa viagem volta transformado pelo Senhor? Aconteceu isso com Paulo. Numa viagem, ele pensou que ia fazer algo, não fez nada daquilo o que ele pensava em fazer, porque os propósitos de Deus são maiores do que os nossos propósitos. Louvado seja o nome do Senhor, e nenhum dos seus propósitos serão frustrados, a não ser que queiramos, Atos 9, a partir do versículo de número 1, eu vou ler até o 25, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho aqui está com a letra C maiúscula, que era um nome que se dava àqueles que seguiam a Jesus Cristo. Jesus era conhecido como o caminho. Então, se ele encontrasse alguns cristãos, tanto homens como mulheres, que os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo do Senhor chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e lá na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E ele viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos eu tenho ouvido a respeito do homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, aquele que te apareceu por onde vinhas, para que recuperes a vista e também fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e ele tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido.
Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e logo pregava nas sinagogas. Ele pregava Jesus, afirmando que é filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: uai, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui precisamente a fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando Paulo num cesto, desceram-no pela muralha. Ah, amado e eterno Deus, Tu és o Senhor de Paulo, Tu és o Senhor de cada um de nós aqui, que também tivemos um encontro contigo, e Tu poderás ser também Senhor daqueles que hoje possam ter um encontro contigo, como nós tivemos, como Paulo teve, que estejam tanto aqui, Senhor, nesta igreja, como ao redor de toda a terra, assistindo este culto neste momento, Senhor. O que eu te peço, Pai, é que o Teu Espírito, Senhor, possa falar ao nosso coração, como falou, Senhor, com Paulo naquela estrada. Fale com cada um que aqui está, Senhor. Convença-nos, Deus, convença-nos. Como diz a Tua palavra, que o Teu Espírito convence o homem que ele é pecador, que há uma justiça do Senhor e que há um juízo sobre os pecadores, que eles não herdarão o reino dos céus, mas estarão perdidos eternamente. Mas aqueles que entregarem a vida ao Senhor, herdarão o reino dos céus, serão Teus filhos, Senhor, a partir do momento em que a fé no Senhor Jesus Cristo tomar conta de cada um deles, como foi, Senhor, com cada um de nós que aqui estamos diante do Senhor. Em nome de Jesus, sê comigo, sê com todos que ouvem, aqui e onde quer que estejam, Senhor, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, nós vamos falar aqui de um homem, que ele não era um homem comum. Ele era uma pessoa diferenciada. Saulo, apelidado de Tarso, que era a cidade onde ele havia nascido, uma província romana. Portanto, Saulo, como eu disse, não era uma pessoa comum, ele era um cidadão romano, judeu, sim, judeu. Mas por nascimento, ele tinha a cidadania romana, que era algo que destacava muito as pessoas naquela época. Saulo, além de cidadão romano, ele era fariseu, que o farisaísmo era a maior seita do judaísmo, a seita mais dura do judaísmo naquela época. Nós também conhecemos os saduceus, né, que também eram de uma outra seita do judaísmo, mas Saulo, então, ele era este homem, de Benjamim. Ele era filho de um cidadão romano, seu pai era da corte romana, e Saulo havia sido escolhido, quando criança, como era comum naquela sociedade judaica, um rabino escolher, dentre as crianças que se destacavam, alguém para ser discipulado por ele. O maior rabino da época era Gamaliel. Era o mais famoso, o mais conhecido, e todos queriam ser discipulados, ser discípulos de Gamaliel, e Paulo o era. Ele não era, então, como eu estou dizendo, uma pessoa comum qualquer. Era um homem destacado. Ele tinha trânsito livre no Sinédrio. O Sinédrio é como se fosse hoje o Congresso Nacional. Os anciãos, os líderes de Israel, eles compunham 70 líderes, 70 anciãos, presbíteros, compunham o Sinédrio de Israel, e Saulo, ele tinha livre acesso. Tem até algumas pessoas que diziam que ele fazia parte do Sinédrio, mas coloquemos que ele tinha livre acesso. Conhecia de leis, era reputado como um advogado, e ele era ferrenho como fariseu. Este homem,
ele era contemporâneo de Jesus Cristo, era do mesmo tempo de Jesus. E ele então, por muitas e muitas vezes, deve ter visto Jesus, deve ter ouvido Jesus. E interessantemente que não foi escolhido dentre aqueles 12 para ser apóstolo. Naqueles 12 iniciais, Jesus não tinha o chamado, Gamaliel já o chamou. Então ele seguia a Gamaliel. Os que Jesus chamou eram 12 que haviam sido rejeitados por todos os outros mestres em Israel. Então eram pessoas rejeitadas, que Jesus estava chamando para si, para serem seus seguidores. E Saulo, esse homem então, ele tinha ódio dos cristãos. Ele nutria um ódio, uma ira pelos cristãos, mas uma ira que chegou às raias de estar ali autorizando o apedrejamento de Estevão. Nós, um pouquinho antes aqui no livro de Atos, onde nós lemos, nós vemos aqui da perseguição que estava contra os cristãos, ali no capítulo 7, nós vamos ver então que Saulo, ele segurou a capa daqueles que apedrejaram e mataram Estevão, o primeiro mártir cristão, e ele consentia com isso. Bom, muito bem, depois desta perseguição, o que aconteceu? Foi declarada guerra entre os judeus e os cristãos. E a igreja então, ela começa por causa desta perseguição a se espalhar por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Porque nos parece a estratégia de Deus para a expansão do seu reino, a perseguição. Porque os cristãos são muito acomodados. Então, de vez em quando, tem que vir uma perseguição para tirar a gente do nosso sofá gostoso e expandir o reino de Deus. Muito bem. Na Síria, lá em Damasco, havia muitos cristãos que haviam fugido para lá. Então, Saulo, ao saber disso, e nessa sua fúria, nessa sua ira, e nesse seu destaque, ele vai até o Sinédrio, e como nós lemos aqui, ele respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor Jesus, vai até o sumo sacerdote, e pede autorização para que ele fosse até Damasco, até a capital da Síria, e se ele encontrasse dentre homens e mulheres que ali testemunhassem que Jesus Cristo era o Salvador, que os prendesse e pudesse trazer de volta para Jerusalém para os apedrejar. E como foi com Estevão, também que fossem mortos. Esse era então o objetivo de Saulo. Sair para a Síria, na sua ânsia por sangue. Mas ele não sabia que no meio do caminho o sangue de Cristo estaria sobre a vida dele. E ele indo então cheirando sangue, ele tem ali num certo momento, seguindo estrada fora, estava quase chegando a Damasco, a luz do céu brilhou sobre o seu redor e ele cai por terra. E é interessante, que a palavra aqui diz que ele caiu da terra. Nós gostamos de dizer que ele caiu do cavalo. Aqui não diz nada que ele caiu do cavalo. Diz que ele caiu por terra. E a imagem de cair por terra é mais bonita. Porque nos vem a imagem do oleiro que trabalha com o pó da terra para fazer o homem. Ali parece que volta-se ao Gênesis, no capítulo número 2, 1 e 2. Deus pegando do pó da terra e fazendo um homem. Ali foi Jesus, o Filho de Deus, levantando da terra que era reputado, conhecido pelos homens como Saulo era o cara, mas ele era escolhido por Deus, como um instrumento precioso, que diz aqui, ele é para mim um instrumento escolhido, ele vai levar a minha palavra perante os gentios e os reis e até aos judeus. Aquele homem, ele vê aquela luz e aquela luz lhe cega. E ele, aqui representam tantas coisas que a gente poderia ter uma pregação tão linda,
de sendo ele feito do pó da terra pelas mãos do Senhor, não é? E agora ele não enxerga mais. Quando a gente olha lá em Hebreus capítulo 11, versículo número 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Por que Paulo fica cego? Para mostrar para mim e para você que a partir deste momento inicia-se uma vida pela fé. Pelo firme fundamento das coisas que não se veem. Ele entra agora debaixo da bênção que a palavra do Senhor diz que bem-aventurados ou mais felizes são aqueles que não viram, mas creram. Paulo não enxerga. Agora começa uma vida de fé e de dependência naquilo em que ele nunca creu, em pessoas que ele nunca quis se relacionar e que ele não dava valor algum, mas que ele queria matar. Ele então agora, seus companheiros, seus subalternos, ele depende agora daqueles que antes recebiam ordens. Agora estes mesmos os pegam pela mão e os levam a uma casa, a casa de um homem chamado Judas, temente no Senhor, um cristão. Morava ali em Damasco, na rua direita. Ali na casa de Judas, Paulo seria endireitado. Até a rua era profética, na rua direita. Não era nem na esquerda e nem na tortuosa. Era na direita. E Paulo vai ali 3 dias, ele não come, ele não bebe, mas a mente de Paulo deve estar viajando naquele momento. E é interessante que diz aqui que Paulo, ele começa a orar. Ele começa a orar, e ele está ali agora então falando com aquele que ele perseguia. Agora Jesus havia falado com ele, e ali no chão, quando ele ouve aquela voz, e que ele pergunta: quem és tu, Senhor? Porque Senhor aqui está com S maiúsculo, e ele está agora aqui como um judeu que se dirige a Deus, e ele pergunta: quem és tu, Senhor? Olha só essa pergunta de Saulo. Ele faz uma pergunta porque ele ouve a Deus, mas não sabe quem é. Naquele momento ele entende que o que ele viveu até ali, que ele achava que era correto, estava tudo errado. Ele não mais reconhecia a voz do seu Senhor. Ou melhor dizendo, talvez ele nunca nem tinha ouvido a voz de Deus. E agora há uma resposta. E há o que respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aquele Jesus, lá de Jerusalém, que você viu passando pelas ruas muitas vezes, que você ouviu muitas vezes, e que você consentiu com a morte de Estevão, e agora aqui, quantas coisas talvez começam a passar pela cabeça e pelo coração de Saulo. Talvez o peso das escolhas mal tomadas na vida. Talvez o peso agora recente da morte de Estevão, a qual ele pregou com tanta propriedade que diz em Atos capítulo 7, que todos ao olharem o rosto de Estevão, viam como que um rosto de anjo. Que ninguém, ele naquele momento como Jesus Cristo, ele não tripudiou, não amaldiçoou ninguém, ele ainda abençoa, e ele viu os céus abertos ali agora, tudo isso na cabeça de Saulo, aquela crise, e ele vai para a casa de Judas e começa a falar com agora Jesus. E Jesus está falando com ele, porque também fala com Ananias, que estava também, era temente também, estava lá na sua casa, e Ananias fala assim, e Jesus fala para Ananias: Ananias, eu estou batendo papo com Paulo, e eu já falei para ele numa visão, que um homem chamado Ananias, ou seja, você, vai entrar lá na casa de Judas, lá na rua direita, impor as mãos sobre ele, e ele vai voltar a ver. Nessa conversa, alguma coisa começa a mudar também na vida de Saulo.
Porque até então, 3 dias sem comer, 3 dias sem beber, com a alma aflita, com a mente aflita, com pensamentos na sua cabeça, talvez acusação de Satanás sobre a vida dele. Está vendo, Saulo? Você foi um instrumento meu, matou tanta gente, você não ia vir aqui matar um monte de gente? Quem sabe Satanás fazendo ofertas para Paulo, né? Saulo, Saulo, você é o grande Saulo, você é membro do Sinédrio ali, ou você vai tomar o lugar de Gamaliel, olha Saulo, e não sei o que, mas ele falando com o Senhor, e vem agora começa então uma vida de esperança, porque Jesus fala com ele assim: Saulo, daqui a pouco vai entrar um homem, um filho meu, um discípulo meu chamado Ananias, ele tem medo de você, Saulo. Todos têm medo de você, Saulo. Mas Ananias vai vir aqui. Ele vai impor as mãos sobre você. Você vai voltar a ver. Você vai ser batizado e vai ser cheio do meu Espírito. Que palavras tão reconfortantes que Jesus agora diz para ele. Imagina-te, como você sendo Paulo, sendo Saulo, cego. O grande, o cara, cego, agora, se sentindo inútil, acusado, com angústia no peito e no coração, e Jesus fala assim: eu vou restaurar você, querido, eu vou te restaurar. Agora, a fé começa a trazer esperança na vida de Saulo. E Jesus, que é Deus, fala com Ananias: Ananias, falei com o cara, aquele Saulo, e você vai lá na rua direita, na casa de Judas, vai impor as mãos. Ele já viu, ele já está sabendo, eu já avisei ele, que você vai lá impor as mãos, e ele vai voltar a ver. Jesus, o senhor está doidão? Ananias, esse homem, eu tenho medo dele, de quanto ele tem feito. Ele veio para cá com autorização dos sacerdotes para prender, para matar, e o senhor me manda lá. Ananias, esse homem é um instrumento escolhido para mim. Ele vai falar de mim aos poderosos, aos filhos de Israel, e eu vou mostrar para ele, nessa vida de fé, que o sofrer pelo meu nome é glorioso, que vale a pena sofrer pelo meu nome. E aí Ananias não questiona. Então ele vai lá, impõe as mãos sobre Saulo e já o chama de irmão. Ele já chega falando: irmão Saulo, porque ele já entende que são irmãos, porque agora é a mesma fé, agora é a mesma semente, agora é o mesmo Senhor. Irmão Saulo, o Senhor Jesus me enviou, o Senhor me enviou, que você saiba, Saulo, que o Jesus, aquele que você encontrou no caminho por onde vinhas. Ananias não estava com ele na viagem, mas Jesus já havia falado tudo que tinha feito. Sabe, aquele que você encontrou, ele me mandou aqui. E Saulo já sabia disso, que ele ia chegar, e ele me enviou para que tu recuperes a vista. E mais do que isso, Saulo, você vai agora ser cheio do Espírito Santo. E isso eu fico na minha vista, na minha mente aqui, realizando esse momento, com Ananias com a mão na cabeça de Saulo, orando por ele. E diz aqui que como umas escamas lhe caem dos olhos, né? E imediatamente os seus olhos se abrem e ele volta a ver. E é interessante que essa vida de fé maravilhosa, Saulo, ele levanta e diz: eu quero ser batizado. Não quis comer, não quis beber, eu quero ser batizado. O batismo era muito conhecido, havia batismo para tudo naquela época. O batismo era um ritual de iniciação em algo. João Batista batizava, mas não era o batismo cristão, o batismo de João Batista. O batismo de João Batista era o batismo de arrependimento. O batismo cristão era o batismo que só tem sentido depois da morte de Jesus.
Então, muitos fariseus, muitos judeus foram batizados por João Batista num batismo de arrependimento. Os saduceus faziam seus batismos, os zelotes faziam seus batismos, os fariseus faziam seus batismos, porque ali publicamente a pessoa estava dizendo: eu agora sou um fariseu, ou eu agora sou um zelote. Paulo diz aqui agora: eu agora sou um cristão. Eu sou um seguidor de Cristo, eu quero ser batizado. Olha só como a fé toma conta daquele homem, porque agora ele vive pela fé, uma fé que lhe traz esperança, esperança de uma nova vida. Um homem que foi levantado pela mão de Jesus do pó da terra, e agora soprado o Espírito sobre ele, através da oração de Ananias, um novo homem, como eu e como você, que estávamos no lamaçal do pecado, e um dia encontramos Jesus, e todas essas crises nos passaram pela cabeça, e Satanás com as suas propostas indecentes, mas há um fio de esperança em Jesus Cristo, sermos uma nova criatura. E Saulo aqui então é essa nova criatura, ele é batizado. E aí então, depois de ser batizado, ele se alimenta e ele se fortalece. Permanece em Damasco ainda alguns dias com os discípulos. E diz que logo, em poucos dias, lá estava Paulo pregando nas sinagogas. Paulo entrou numa sinagoga, eu fico pensando, a primeira sinagoga que Saulo entra depois de convertido. Devem ter reverenciado Saulo. O fariseu chegou, o cara chegou. Tapete vermelho para Saulo. E Saulo entra, aguarda o momento da prédica. Não há ninguém mais reconhecido naquela sinagoga a não ser Saulo. Saulo então se levanta, toma o seu lugar no púlpito e prega. Todos aguardando o que ele ia falar. Do Jeová Rafá, ele ia falar do Adonai, ele ia falar agora do grande El Shaddai. Ele prega Jesus Cristo, morto e ressurreto. Pregando na sinagoga Jesus e dizendo: este é o Filho de Deus. E aí então diz que agora todos estavam atônitos e diziam: mas não é esse o cara? Não é ele que matava, fazia, prendia, mandava soltar, matava? Ele odiava Jesus e agora ele está pregando Jesus, falando com veemência que ele é o Filho de Deus. Ele amarrava as pessoas e levava. Mas diz aqui que Saulo ele se fortalecia mais e mais, confundia os judeus lá de Damasco, ele demonstrava que Jesus é o Cristo, o Salvador. Espera um pouco. Aquela raiva agora toma conta dos judeus. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram: nós vamos matar esse cara, vamos tirar-lhe a vida. Mas o plano deles chegou até Saulo. Diz que os judeus ali dia e noite guardavam as portas para que ele não saíssem. Damasco era uma cidade fortalecida, era como Jericó, tinha muralhas, cidades fortes. De noite se fechava o portão, e ali então ficavam no portão para o lado de dentro para Saulo não sair. Diz também lá em Gálatas, em 1 Coríntios, que o rei Aretas, que era o rei da Arábia, ficou sabendo e falou assim: eu vou matar esse cara também. Então, se os judeus estão para o lado de dentro da muralha, eu vou colocar os meus súditos para o lado de fora. Quero ver esse cara sair vivo daqui. Nós vamos esfolar Saulo. E aí então vem de novo, agora Saulo experimentando do seu veneno. Saulo experimentando do seu veneno. Coisa que nós experimentamos quando nós também entregamos a nossa vida a Jesus. Você encontra com os velhos amigos que vêm te apresentar aquilo que era comum, que vocês compartilhavam do pecado junto antes, e você agora fala: não, eu estou em outra. Jesus é o meu Senhor. E eles ficam atônitos. Que é isso?
rapaz, eu descobri que eu estava errado, e que você também deveria entregar sua vida a Jesus como eu entreguei. E as pessoas pegam raiva da gente, e elas querem nos matar, e a gente perde amizades, né? E louvado seja o nome do Senhor, porque tem amizades que nós não precisamos ter. E aí então agora Saulo está perdido? Não está, porque ele conhecia agora o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aí o que fizeram? Mas os seus discípulos tomaram ele de noite e colocaram ele num cesto, descendo ele pela muralha. Olha só o cara, aonde foi parar? Dentro de um cesto. Um cesto de vime, agora sustenta a vida de Saulo. Ele descendo por aquela muralha, agora, não sei quanto tempo demora. Ele demorou para descer aquela muralha à noite, escuro. Imagina só uma coisa agora, meus queridos. O cara odiado, que matava cristãos, a vida dele está nas mãos dos cristãos agora. Porque eles poderiam dizer assim, vamos soltar o cesto? Vamos soltar o cesto? Mas a palavra do Senhor diz assim, não pagueis mal com mal, pagueis o mal com bem. O cristão é diferente, porque a fé nos transforma. Graças a Deus, não é? Abençoa aqueles que te amaldiçoaram. Está descendo agora Paulo, naquele cesto. E o que será que passa pela cabeça de Saulo? Ele agora estava ali descendo, estava em apuros. Só que, meu querido, eu quero dizer uma coisa para você. Antes no cesto da fé, do que no mundo de pecado. Porque agora era a fé em Jesus Cristo que estava salvando Paulo. E a vida dele agora estava nas mãos de Cristo. Porque Cristo havia mudado também o coração de diversos homens e mulheres que agora seguravam aquela corda. E louvado seja o nome do Senhor estar nas mãos de um cristão genuíno e verdadeiro. Porque Deus usa pessoas para sustentar a vida de outras. Quantas pessoas já sustentaram a tua vida pela fé em Jesus Cristo? Quantas pessoas já não sustentamos a vida por causa da fé em Jesus Cristo? Pessoas que estavam a ponto de se suicidarem e você com a sua fé e talvez nem falou nada, porque aqui os discípulos não estavam falando nada, eles só estavam descendo, porque eles não podiam falar. Porque eles não podiam gritar, Saulo, e aí? Tá, como que tá? Tá frio? Não, ele estava escondido. Mas Jesus havia feito algo no coração daquelas pessoas. Pessoas como eu e como você, que Jesus pode mudar o coração. Pessoas que, ao invés de estar indo fazer aquilo que todos esperam, os confunde. Porque a fé confunde as pessoas. Porque quando todos esperavam que você ia com uma palavra dura, você vem com uma palavra abençoadora. Quando todos esperavam que você ia sair nos tapas com alguém, você vem falando do amor de Cristo, porque a fé nos muda. A fé nos transforma. E Saulo estava nas mãos deles agora, no cesto da fé. A fé salvando aquele homem. E o cesto chega no chão. Saulo deve ter falado, ufa, terra firme. E ele deve ter batido na tampa do cesto. Olhou para um lado, olhou para o outro, não vê ninguém. Não há luz elétrica, só a luz das estrelas. Mas Saulo não é mais dirigido pela luz das estrelas. Ele é dirigido pela luz do Cristo ressurreto. Agora o grande perseguidor se torna num fugitivo. Eu e você perseguíamos o pecado, mas agora nós fugimos dele. Saulo muda de lado. E querido, Saulo naquele momento que desce, que deve ter sido uma eternidade pela muralha, ele descobre que agora era uma nova vida e que agora ele não é mais o cara. Ele agora é o cara de Deus.
odiado pelos judeus e por todas as pessoas. E ele podia ter tomado uma decisão ali, mas ele diz, eu vou mudar de lado. Querido, a fé nos muda de lado. A fé nos muda de lado. Sabe, eu vou falar um negócio aqui que eu acho que nem todo mundo vai entender o que eu vou falar. Esses dias, no jogo que a Priscila e o Tom têm como é que chama? Minha filha estava ali agora mesmo. Quiz. É um quiz, um game, né? Muito legal, com os adolescentes, né? Mal sabem que eu jogo junto com a minha filha, né? Ela vem comigo e com a Elaine, bem, o que é isso, pai, mãe? Corre aqui, corre ali, movimenta a casa inteira, muito legal, legal demais, nota 10. Bom, e aí a Priscila pediu para tirar uma foto de um CD. A minha filha correu e falou, isso é um CD? Isso é um CD? É um CD, tire foto logo desse negócio. Porque eles não conhecem mais CD, mas eu ia falar do LP. Alguém sabe o que é um long play? Aquele bolachão de vinil? Ela falou, é aquilo lá. É aquilo. Muito bem, o LP. Quando a gente comprava um LP, e a gente colocava lá, com todo cuidado, para a agulha não riscar, né? Até sai ditado disso, por exemplo, quando uma pessoa fala muito, você fala assim, parece que você tomou injeção com agulha de vitrola. Vocês nem sabem o que eu estou falando, né? Porque a vitrola tinha agulha que punha no CD para tocar, né? Bom, muito bem. E você comprava um LP, e você falava assim, começava a escutar a primeira faixa, a segunda faixa, isso e aquilo, tal. Às vezes não gostava muito, mas tinha uma esperança. Porque o CD não tem, mas o LP tem o lado B. E havia uma esperança de que o lado B fosse melhor que o lado A. E aí, então, eu acho que o outro lado é melhor. Né? A esperança. Querido, o outro lado é melhor. O lado de Cristo é melhor. Viu, querido? Então, Paulo aqui agora, ele resolve mudar de lado do LP da sua vida. E nós mudamos de lado, queridos. Antes nós perseguíamos o pecado. Hoje nós fugimos dele. Nós somos fugitivos. Nós fugimos. E Paulo agora, ele fugia do pecado. E ele fugia das pessoas também. E ele escreveu isso que está em Gálatas 2:20. Eu já estou crucificado com Cristo. E agora eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo nesse corpo, nessa carne, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O sentido da vida dele agora é Jesus Cristo. Querido, talvez você não encontre sentido para a tua vida. Talvez, há alguns momentos, você não encontre mais sentido no que faz, no que é e no que quer ser. Está perdido. Talvez você esteja perdido ou perdida esta noite. Entra no cesto com Paulo. Há esperança do outro lado. E o outro lado começa aqui, querido. Começa com a fé no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. No reino de Deus, perder é ganhar. Porque Paulo, ele diz também assim, olha, eu poderia me gloriar, cidadão romano, da tribo de Benjamim, fariseu dos fariseus, zeloso contra a igreja, mas tudo aquilo que eu achava que tinha valor para mim, eu reputo hoje como esterco, por amor para ganhar a Cristo. E ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão de ser o cara, ele abriu mão de ser seguidor de Gamaliel, ele abriu mão de ser um rabino reconhecido em Israel, ele abriu mão de sentar-se numa cadeira do Sinédrio, por amor a Jesus Cristo. Por quê? Porque o outro lado é melhor. Com Jesus Cristo é melhor. Viver a fé em Jesus Cristo, mesmo que em perigo, em cestos ou em naufrágios, porque Paulo fala isso, eu já estive em 2 naufrágios, eu já estive em perigo, apedrejado, fustigado com varas, mas pergunta se ele queria voltar para a sua velha vida, em hipótese alguma, porque o outro lado é melhor. Antes sofrer com Cristo, o que Jesus disse? Ele vai entender
o quão glorioso é sofrer pelo meu nome. Querido, se você está sofrendo por ser cristão, dê graças a Deus, porque o outro lado é melhor. O lado de Jesus é melhor. Se você perdeu o reconhecimento dos homens, dê glórias a Deus, porque isso era esterco, Paulo diz, porque do outro lado é melhor. Se as pessoas elas estão te perseguindo, te caluniando, dê glórias a Deus, porque bem-aventurados são os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. O outro lado é melhor, o outro lado é a esperança. Paulo no 6º, ele entendeu todas estas coisas. Ele entendeu que a vida com Cristo não era mais um parque de diversões, mas era um campo de batalha. Ele entende aquilo, ele estava agora num campo de batalha. Se você abrir a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo de número 3, é um trecho ali de 11 versículos, Filipenses 3, de 1 a 11, há um relato de Paulo, que foi Paulo que escreveu essa carta à igreja da cidade de Filipos, e ele escreve assim, olha só que coisa, ele está ali motivando a igreja, Saulo, aquele que perseguia a igreja, que agora ele diz, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, ele diz assim, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos dos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós os cristãos, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, olha a fé presente aqui, e não confiamos mais na carne, nossa confiança não é mais na carne, a fé agora deposita confiança em Jesus Cristo, Ele virá no momento certo, com provisão, com cura, com direção, com esperança. Saulo está vivendo isso agora, foi no 6º, foi apanhando, foi preso com Silas, lembra quando ele estava preso com Silas, e eles cantavam naquele cárcere, eles estavam presos no cárcere interior, nus, acorrentados pelas pernas, pelas mãos, tinham apanhado com varas, e apanhar com vara é uma coisa tenebrosa, porque muitas vezes não corta a pele, mas corta a carne, dói dentro, e às vezes dilacera a carne, e eles estavam dilacerados, doendo, ardendo, mas o que eles faziam, Paulo e Silas cantavam louvores ao Senhor. Lá no calabouço, o carcereiro do lado de fora ouvia, os presos ouviam, Paulo e Silas cantando, sofrendo, mas cantando louvores ao Senhor, porque a fé faz isso, a fé nos torna fortes, porque Saulo disse para Deus uma vez, tira o espinho da minha carne, e ele disse assim, não, por 3 vezes, a minha graça te basta, porque é realmente nas fraquezas que o meu poder cumpre o seu propósito, diz assim no grego, no original, é nas tuas fraquezas que o meu poder cumpre o seu propósito, e ele fala, então mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim, porque quando eu sou fraco, é que eu me torno forte. E ele cantando com Silas ali, sabe o que aconteceu? Alguém lembra o que aconteceu? Terremoto, sacudiu a terra, e o louvor foi tanto que as placas tectônicas elas se movimentaram, ali em Israel se movimenta um grande terremoto, a ponto das cadeias abrirem, caírem tudo, e ninguém sabe o que está acontecendo, e agora sai ali de dentro Paulo e Silas, o carcereiro ia se matar, ai meu Deus, eu vou me matar, porque os presos estão fugindo, e Saulo e Paulo agora, Paulo e Silas agora, mas Paulo agora, ele deve ter se lembrado do 6º, quando ele estava nas mãos dos cristãos, sendo descido por ali, que eles podiam ter soltado e Paulo ter morrido, ele disse para o carcereiro, não faça isso, não faça isso, ele podia ter dito, que esse maldito morra, que esse maldito morra, não faça isso, nós estamos aqui, estão todos aqui, e o carcereiro então, entende o amor de Cristo, ele prega Jesus Cristo para o carcereiro, e a fé agora inunda o carcereiro, ele pega os 2, leva para casa, sofrendo,
risco de morte, porque a corte romana podia matar o carcereiro. Agora ele leva para casa, cuida de Paulo, cuida de Silas, é batizado e toda a sua casa entrega a vida a Jesus. E eles mudam de lado também. Ai, 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 ai. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, de linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que era para mim lucro, considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, como esterco, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo mais justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus. Justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão nos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Um homem que mudou de lado, porque entregou a sua vida agora à fé no Senhor Jesus. Saulo não viu uma coisa, não sei, talvez tenha visto ou não, para terminar aqui em Atos capítulo de número 9, onde a gente estava ali lendo, uma coisa interessante. No último versículo que nós lemos, que nós vimos aqui que tinham se passado poucos dias, Saulo pregando nas sinagogas, e agora então ele dentro do cesto. Quem segurava o cesto? Cristãos. Mas diz aqui quem eram esses cristãos, no versículo 25, 9 e 25. Mas os seus discípulos, em poucos dias já tinha gente seguindo Paulo. Olha o poder de influência que um cristão tem nas mãos. O que a fé no Senhor Jesus Cristo pode fazer de mim e de você. Em poucos dias este homem já tinha seguidores. Ele já estava influenciando pessoas em Cristo Jesus. Sabe o que isso me fez pensar? Quantas pessoas elas se gabam em ter milhares de seguidores na web? Milhares. Não sei se no Facebook, Instagram, né? Sei lá, Twitter. Como eu não sou chegado a essas coisas, não sei direito nem como funciona. Eu só sei que tem muitos seguidores. Será que alguns destes seus seguidores segurariam a tua corda? Quantos seguidores que você tem na web colocariam a sua vida em risco por você? Aqui eles colocaram. A fé faz isso. A fé nos dá poder de influência, de influenciar pessoas. Pode ser que não se influencie tanto quanto Lady Gaga, que deve ter milhões de seguidores na internet, quanto Madonna. E não estou desmerecendo nenhuma delas, nenhuma dessas pessoas, né? Mas talvez você influencie muito mais pessoas em Jesus Cristo do que os grandes famosos por aí. Só que esses poucos que você pode influenciar vão segurar a tua barra. Isso é vida de fé. Isso é vida de comunhão. Isso é uma vida onde se entende que o outro lado é melhor. Talvez esteja na hora de você entrar no cesto com Paulo. Talvez chegou o momento em que você caiu por terra. Talvez chegou o momento que você está no chão agora. E foi Jesus que te levou no chão. Jesus que te botou a cara no chão. Talvez você esteja aqui sob algumas propostas satânicas. Faz isso que eu vou te levantar. Faz isso, faz aquilo. Mas foi Deus que te colocou no chão. Porque Ele quer te fazer um novo homem. Ele quer te fazer uma nova mulher. Para que você não viva mais pelo que você vê, mas que você viva pela fé. Pela fé no Senhor Jesus. E pode ter certeza que vai ter um Ananias para pôr a mão na tua cabeça,
para que você seja cheio do Espírito Santo. Quero te falar uma coisa, o outro lado é melhor. O outro lado é melhor. O outro lado é melhor. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé? Dê uma linda salva de palmas ao Eterno. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glorifique ao nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Saulo no cesto. Agora a fé em Jesus Cristo. Havia um santo em formação naquele cesto. O cesto da fé nos faz santos. É interessante. Porque o que é ser santo? Milagreiro? Não, separado. Do outro lado. Guarde isso. Santo é ser do outro lado. É ser do lado de Jesus Cristo. E Paulo agora estava ali. Querido, quem sabe esse cesto agora pode mudar a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O céu vai se abrir e revelar tua majestade. A luz da tua santidade vai revelar o que está manchado em mim. Eu digo, eis-me aqui, quero fazer tua vontade, para que Espírito em verdade a minha vida seja para te servir. Ao que meus lábios santificam o meu falar, guia meus passos, santifica o meu andar. Abre os meus olhos, santifica o meu olhar. Lava minhas vestes em tuas águas, para que eu possa te adorar. Eu quero ser santo, santo, santo. Eu quero ser santo como tu. Eu quero ser santo, santo, santo. Eu quero ser santo como tu. O céu vai se abrir e revelar tua majestade. A luz da tua santidade vai revelar o que está manchado em mim. Eu digo, eis-me aqui, quero fazer tua vontade, para que Espírito em verdade a minha vida seja para te servir. Toque meus lábios, santifica o meu falar, guia os meus passos, santifica o meu andar. Toque meus olhos, santifica o meu olhar. Lava minhas vestes em tuas águas, para que eu possa te adorar. Eu quero ser santo, santo, santo. Eu quero ser santo como tu. Eu quero ser santo, santo, santo.
há um cesto descendo por uma muralha. Esse cesto, ele pode tanto estar vazio, mas como ele pode ter alguém dentro. Pode ser você. Você precisa de um lugar para colocar os pés no chão. Você precisa de uma base sólida para viver. Você está perdido, talvez, e sobre ti tenham condenações e propostas as quais você não deve aceitar. Mas tem um Deus que se chama Jesus Cristo, que está segurando a corda desse cesto na tua vida. E Ele quer fazer de você um santo dentro desse cesto. Um homem e uma mulher que ao chegar ao chão entendeu que o lado de lá é melhor. Talvez você nessa noite chegou aqui se identificando como Paulo, meio perdido, sem saber o que fazer, e você precisa de algo sólido para fundamentar a sua vida. Dizem as Escrituras, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Se você quer viver por essa esperança e você quer fundamentar a sua vida agora na fé em Jesus Cristo, o cesto tocou no chão. E talvez de você correr para o meio do mato e fugir, você pode agora dizer como Davi: a andorinha e o pardal encontraram um ninho para si onde possam se aninhar. Eu encontrei os teus altares. O cesto encostou no chão. Quer colocar a tua vida na presença de Jesus? Sai do teu lugar, vem dobrar teu joelho aqui no altar. Se você se identificou com essa palavra, pode chegar aqui à frente. Vem colocar a tua vida aqui. Você que precisa de um fio de esperança, você que precisa de um milagre, você que entendeu que o lado de lá é melhor, há esperança do outro lado. Sai do teu lugar, chega aqui à frente. Quer entregar tua vida para Jesus Cristo aqui essa noite? Por acaso existe alguém aqui essa noite que ainda não reconheceu Jesus como seu Salvador e queira fazer isso? Eu só vou pedir para você levantar sua mão. Alguém quer entregar a vida para Jesus? Só faz um pequeno aceno assim, ó. Mesmo que seja tímido, com medo ou com vergonha. Entra nesse cesto. Alguém quer entregar a vida para Jesus? Aqui desse lado, alguém quer entregar a vida para Jesus? Faz assim, ó. Alguém aqui gostaria de entregar a vida a Jesus Cristo? Faz um aceno com a sua mão. Lá onde você está, na sua casa, assistindo agora, quer entregar a tua vida a Jesus? Põe a mão no teu peito. Entrega a tua vida a Jesus. Alguém aqui essa noite que está ardendo o peito, que está precisando dessa esperança, está precisando de Jesus, que teve um encontro com Ele agora. Foi para a igreja pensando uma coisa, mas Deus queria outra. Você quer entregar a tua vida a Jesus? É a última vez que eu vou perguntar. Faz assim com a tua mão. Alguém quer entregar a vida a Jesus para essa nova vida? Não vou perguntar teu nome. Alguém gostaria? Não? Amém. Vamos orar aqui então. Quero orar aqui essa noite por essas pessoas que estão saindo do cesto agora. Olha, eu só sei uma coisa, hein? Deus falou com você e era para você estar aqui na frente, porque Ele está ministrando isso ao meu coração, que Ele te tocou. Você vai ficar dentro do cesto, meu velho. Você vai ficar dentro do cesto, minha querida. O cesto tocou no chão. Corre por uma nova vida. Se você foi tocado, chega aqui à frente agora, em nome de Jesus. Tenha vergonha não. Deus está te querendo, querido. Deus está te querendo, querido. Chega aqui à frente, põe a tua vida no altar do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O outro lado é melhor. Eu vou orar. Você pode chegar enquanto eu oro, viu? Senhor de eterna graça, poder e majestade, nós diante do Senhor nos encontramos aqui essa noite, Deus. E eu te peço em nome de Jesus, Pai, que essa nova vida, Senhor, de esperança e de fé,
elas possam, Senhor, guiar a vida de cada um destes que aqui estão neste altar, Pai. Como Tu guiastes a Paulo, Senhor, na esperança de dias melhores, de um futuro certo, de uma eternidade na Tua presença. Te peço, meu Deus, que aqueles que eram para estar aqui na frente não vieram, Senhor, mas que eram para estar, tem consciência disto, mas tem algo ainda, Senhor, prendendo, Senhor. Eu quero orar por estes agora, Senhor, que as amarras de Satanás caiam por terra agora, em nome de Jesus, nome acima de todo nome. Eu, nesse momento, declaro quebradas essas cadeias que estão prendendo as pessoas, meu Deus, em nome de Jesus, com aquelas propostas agora, Senhor, que não têm fundamento e que não serão cumpridas. Que em nome de Jesus o Teu Espírito, Senhor, toque em cada uma dessas vidas agora, em nome de Jesus. E olha, querido, se você estava debaixo dessa oração, teu lugar é aqui nesse altar. Jesus está te esperando em festa. Chega aqui à frente em nome de Jesus. Ainda há lugar, ainda há lugar. Deus está falando contigo, Deus está falando com você. Pode chegar, aleluia. Amarras foram quebradas em nome de Jesus. Pode vir também, já estão chegando aqui, as amarras estão sendo quebradas. Pode chegar em nome de Jesus. Vem tomar posição, sai do cesto em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E eu pergunto de novo aqui, alguém quer entregar a vida para Jesus? É o momento. Levanta sua mão. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero. Eu reconheço Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Há alguém aqui? Pode levantar sua mão. Ok. Então eu termino a oração agora. Meu Deus, em nome de Jesus, faz destes homens e mulheres o que Tu fizestes com Paulo, em nome do Senhor Jesus. Mas sei que Tu não virarás as costas para ninguém, Senhor. Só te peço, tem de misericórdia e dá uma nova chance. Dá uma nova chance para aqueles, Senhor, que não vieram, que não se decidiram, em nome de Jesus. Faz santos de cada um de nós, em nome de Jesus. Eu quero ser... Semana que vem, a mensagem é ancorado com Cristo. Ancorado com Cristo. Vai meditando nisso. A fé vai nos ancorar. E um navio só está seguro quando ele está ancorado. Ancorado com Cristo. Fecha teus olhos, curva a tua fronte. Pai de eterna graça e poder, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra e porque o que fizestes aqui no nosso meio. Abençoa Teus servos e Tuas servas, que em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, eles possam, Senhor, ter uma nova vida. A vida que o antigo Saulo de Tarso deixou para trás, para ser agora o pequeno Paulo de Cristo. Que assim seja com cada um aqui, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus te abençoe. Tem a cantina lá no fundo. Vai lá, R$2,50 para ajudar o Ministério dos Jovens. Dá um abraço no teu irmão. Vai na paz do Senhor.